Como é um tema muito complexo, dividirei em 3 partes, sendo que a primeira ensinarei como é o louvor bíblico, seu conteúdo, o teocentrismo e o cristocentrismo sendo o centro da adoração. Na segunda parte ensinarei sobre o aspecto didático e na terceira ensinarei sobre o seu papel e subordinação. Na teologia, aprendemos que o louvor bíblico se divide em 2 aspectos, sendo que o primeiro é o sentido do homem para Deus, ou seja, o louvor tem o papel de tributar a Deus glória, a adoração sai da igreja diretamente para Deus. Para usar de base esse ensino, usarei a passagem de Salmos 69, verso 30 ao 31, onde diz: Louvarei o nome de Deus com um cântico e engrandecê-lo-ei com ações de graça. Isto será mais agradável ao Senhor do que um boi ou um bezerro que tem chifres e unha. O rei Davi aqui faz uma alusão ao culto levítico, onde ocorria o sacrifício e a fumaça do holocausto subia como incenso suave ao Senhor. Davi falava que louvar a Deus lhe era mais agradável do que sacrifícios. Da mesma forma, a adoração deve louvar a Deus, e o seu louvor deve subir como sacrifício suave e agradável ao Senhor. No livro de 1 Crônicas, capítulo 16, verso 24 ao 25, descreve: Contai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de louvor, e mais temível do que todos os deuses. Aqui descreve qual o dever do louvor. Se eu fosse definir o que é louvor, seria a principal forma que Deus criou para receber glória. Infelizmente, o homem roubou essa forma para comercializá-la. Virou uma forma de enriquecimento às custas de Deus, o que é uma aberração, pois o louvor não foi criado para esse propósito. Antes de tudo existir, Deus vivia em perfeita harmonia com a Santíssima Trindade. Então ele decide criar o mundo, criar o homem com um propósito, receber glória de sua criação. E o louvor foi o meio de darmos esse tributo em agradecimento a ele e à sua obra. Não havia necessidade de nada, pois ele é autoexistente, autossuficiente e autossustentável. Mas quando ele fez a obra da criação por intermédio de seu Filho, esse foi o motivo maior. Salmo 98 diz: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque fez maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançarão a salvação. Aqui Davi descreve o propósito de ele estar louvando a Deus, ou seja, engrandecê-lo por sua obra e exaltar sua santidade. Salmo 101, verso 1: Cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Salmos 96, do verso 1 ao 3. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. No original, o termo louvor é halal, aparece mais ou menos umas 150 vezes na Bíblia. Seu significado em nosso dicionário é elogiar. Logo deduzimos elogiar a Deus. No entanto, estamos vendo uma total inversão de sentido, onde cada minuto cantado na celebração cultica é destinado exclusivamente à obra e à vida do homem. Exemplo, uma das canções mais cantadas por meio do playback nas igrejas no ano de 2016 foi a canção da cantora Aline Barros, Ressuscita-me. Vamos analisar a letra dessa canção. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Aqui é exatamente o exemplo claro da canção antropocêntrica, onde o alvo é o homem, onde só se fala da necessidade pessoal. Eu não sou contra esse tipo de canção, desde que você não use o tempo do culto para isso. Deixe para falar da sua necessidade quando estiver a sós com Deus. Louvor é para a glória exclusiva de Deus. Salmos. Vamos entender mais sobre o louvor
e usaremos o exemplo clássico das Escrituras, que é o livro dos Salmos. O que é os Salmos? Da mesma forma que a Assembleia de Deus tem a harpa cristã, a Igreja Batista tem o Inário Batista, a Igreja Maranata tem a coletânea, Israel tem os Salmos, é a harpa cristã deles, onde a maioria dos capítulos e versículos são cantados. Mas aí você pergunta, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver, pois os Salmos é o exemplo, o modelo da música cristã a ser cantado. O perfil da letra está nos Salmos. O que eu quero dizer é que você tem centenas de exemplos de hinos canônicos inspirados pelo próprio Deus. A pergunta é, qual o conteúdo dos Salmos? Se atentarmos para os números, temos cerca de 1.400 referências da pessoa de Deus e de suas obras. No que implica saber isso? Implica que o livro dos Salmos tenha ênfase nos atributos de Deus. O que são os atributos de Deus? São as qualidades e características inerentes à pessoa de Deus. Exemplo, a santidade, a justiça, o amor, a longanimidade, etc. Isso são os atributos de Deus. Cerca de 70% das qualidades de Deus está nos Salmos. Então vamos chegar a um denominador comum. Se o livro dos Salmos é o modelo de música cristã a ser cantado e o seu conteúdo é voltado às qualidades de Deus, logo eu tenho que cantar os atributos de Deus, cantar sobre a justiça, a soberania de Deus, etc. Esse é o conteúdo do louvor bíblico. Dito isso, eu te pergunto, é isso que você escuta quando vai à igreja ou liga o rádio nos dias de hoje? Vou te dar um exemplo de um hino bíblico. Usarei o louvor de número 10 da harpa cristã. Eu te louvo. Glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono é os céus. O universo lhe pertence. Glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Demos glória ao seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Demos nós ao Santo Espírito 1000 louvores por seu dom. Por sua graça tão imensa, glória a ele, ele é bom. Glória, glória ao Pai bendito, glória, glória a Jesus. Glória dai ao Santo Espírito, ao Deus Trino nossa luz. Aqui a ênfase é os elogios à Santíssima Trindade. Esse é o modelo bíblico a ser cantado nas igrejas. Por que devo louvar? A própria Bíblia tem resposta para isso. Em Salmos 92, verso 2 e Salmos 96, verso 9, diz: Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores a teu nome, ó Altíssimo. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele toda a terra. Davi nos ensina que a adoração é espontânea por causa da beleza e da santidade do Altíssimo. Isso o levou a adorar ao Senhor. Em Salmo 138, verso 2 diz: Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandecestes a tua palavra acima de todo o teu nome. Temos um exemplo mais contundente a respeito disso. Ali está o motivo, a bondade e a verdade de Deus. O dever dos instrumentos na igreja. Ao longo de toda a história, a igreja cristã viveu 1900 anos sem instrumentos musicais. Cerca de 90 anos para cá, eles vêm fazendo parte da celebração cultica. Desde que seja bem usado, eu não sou contra. Contudo, estamos vendo, principalmente nas igrejas pentecostais e neopentecostais, o mau uso desses recursos, pois no lugar do louvor congregacional, estamos vendo apresentações de grupos de louvor. O louvor não foi instituído para apresentação, mas sim para toda a igreja em unidade louvar a Deus. Ele não quer ouvir banda, Deus quer ouvir a adoração da igreja dele. Desde os mais velhos até os mais novos, no ritmo, letra e melodia, juntos em unidade, adorando a Deus. Os instrumentos só têm uma finalidade, que é auxiliar a congregação na adoração. É um absurdo o som de um violão, por exemplo, estar mais alto que a voz da igreja. Um objeto inanimado não tem capacidade de amar a Deus. A igreja tem.
O louvor é cristocêntrico. Uma vez que Cristo é o alvo e o cumprimento da maioria das profecias bíblicas, logo ele também deve fazer parte da letra dos louvores cantados na igreja. Sua vida e obra devem ser entoados na adoração. Uma vez que tudo aponta para o Pai, também aponta para o Filho. Conforme diz a Epístola aos Hebreus, capítulo 1, verso 3, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação de nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Também a Epístola aos Colossenses, capítulo 2, verso 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. 1 João, capítulo 5, verso 20, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Lucas capítulo 24, verso 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes em todas as Escrituras o que dele estava escrito. Jesus com os discípulos a caminho de Emaús. Cristo deve estar na letra da melodia que sai de sua boca. Cante sobre a sua vinda, sua obra na cruz. Cante sobre a expiação, sobre a propiciação, perdão, ressurreição, sobre a sua volta, etc. E para finalizar, vejamos um modelo de louvor cristocêntrico deixado por o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, capítulo 1, verso 3 ao 14. Bendito a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vos estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Se prestarmos atenção, Paulo começa com Deus Pai, termina com o Santo Espírito e no meio está a vida e obra de Cristo. É exatamente semelhante ao hino 10 mencionado aqui da harpa cristã. Bem, na segunda parte continuaremos com o estudo sobre a didática do louvor.